All you need is love. Pa-pa-ra-ra-ra. All you need is love. Pa-pa-ra-ra-ra. All you need is love. Love. Love is all you need. E proteínas também. E aí, pessoal, tudo jóia? Bom, vamos começar logo essa pendenga aqui, essa bodega, porque o tempo urge, né, meu irmão? As coisas estão acontecendo aí, a gente vai fazer acontecer aqui também, cara. Eu conversei com vocês que a gente ia fazer uma videoaula aí, na verdade um conjuntinho de videoaulas menorzinhas, né? E que a gente ia falar sobre os compostos orgânicos aí do grupinho das proteínas, beleza? Já comecei, né? A gente já viu alguns slides, na verdade a gente chegou a ver o primeiro slide com todas as turmas, mas de qualquer forma eu vou repassar por esse slide novamente, tá? Sem o menor problema. Então bora nós. Olha só, pessoal, proteínas, cara. Se eu pudesse colocar uma definição bacana de proteínas, essa aqui seria a definição, tá? São polímeros de aminoácidos, né? Então são cadeias longas, são moléculas longas que são formados por aminoácidos, cada um aminoácido ligadinho um no outro, tá? Eu até usei esse exemplo, mas quando eu falei para vocês de DNA e RNA, eu falei que essas moléculas são polímeros, né? Todo polímero, então, é uma molécula grande, resultado da junção de várias moléculas menores. Essas moléculas menores são o que nós chamamos de monômeros. Portanto, as proteínas são polímeros formados por monômeros que são aminoácidos, tá? Então, eu vou ligando esses aminoácidos uns nos outros aí, formam cadeias longas de aminoácidos, e essas cadeias é o que nós chamamos, então, de proteínas. Beleza? Bom, proteínas, galera, elas executam uma série, né, de funções no nosso organismo, tá? Função plástica, que é a mesma coisa de falar de estrutural. Então, quando eu falar função plástica ou estrutural, tentem imaginar que é uma substância que vai fazer parte da composição física, né, estrutura do meu organismo. Então, esses caras que têm função plástica ou estrutural funcionam, então, permitindo a estruturação física do meu organismo, tá? Tanto do ponto macroscópico, então tem muita coisa que é feita de proteína, por exemplo, os tecidos são todos sustentados por uma proteína chamada colágeno, né? Inclusive a pele tem bastante colágeno. Até questões microscópicas, né? Então, por exemplo, eu também tenho proteínas, assim como os fosfolipídios, né? Eu também tenho proteínas presentes na membrana plasmática. Então, seriam estruturas que eu não enxergo, né? Estruturas microscópicas, como o caso das membranas plasmáticas, beleza? Função energética, né? Ou seja, eu consigo obter energia para manter meu corpo funcionando a partir de proteínas. Então, quando a gente ingere proteína, a gente também está, além de mandar matéria-prima para construir um monte de coisa no nosso organismo, a gente também pode utilizar essas proteínas que a gente ingeriu como fonte de energia. Vale ressaltar o seguinte, pessoal: quando nós comemos as proteínas, essas proteínas vão ser degradadas, tá? Elas vão ser digeridas e a gente vai absorver esses brothers aqui, ó, os aminoácidos. Então, quando a gente come proteína, a gente quebra esse polímero, essa cadeia longa, né, essa molécula compridona. Quando a gente digere, a gente quebra essa molécula em várias moléculas menores, que são os aminoácidos. A gente absorve esses caras, tá? Esses caras vão entrar então no nosso sistema via corrente sanguínea, né? A gente absorve lá no intestino delgado, esses caras vão cair na corrente sanguínea e a gente vai usar esses aminoácidos para a produção das nossas próprias proteínas, né? Então, qual que é a ideia aqui? Quando eu ingiro, quando eu me alimento de uma proteína de um organismo que não é um ser humano, ou até mesmo se fosse, na verdade, embora não seja indicado, né, gente? Canibalismo é uma coisa bem paia. Mas toda vez que eu faço a digestão de uma proteína, eu quebro essa proteína em vários aminoácidos, absorvo os aminoácidos, e a partir deles, né, então a partir desses tijolinhos de construção, eu vou organizando esses aminoácidos de maneira a construir a minha própria proteína. Daqui um pouquinho vai ficar um pouquinho mais claro para vocês como que funciona isso, tá? Bom, proteínas também apresentam função hormonal, né? A maioria dos nossos hormônios são de natureza proteica, tá? Salvo aí alguns hormônios de natureza lipídica, como por exemplo os hormônios sexuais, né? Estrógeno, progesterona, testosterona e também um hormônio que nós chamamos de cortisol, tá? Que é um hormônio que vai ser produzido em uma glândula chamada suprarrenal. Quando a gente for entender aí, quando a gente for fazer o estudo do sistema endócrino, eu vou falar dessa glândulazinha de novo. Então, salvo alguns exemplos, a maioria dos nossos hormônios, então, é de natureza proteica, tá?
As proteínas também têm função de defesa, tá? Então existem substâncias no nosso plasma sanguíneo, essa substância nós chamamos de anticorpos. O que esses anticorpos são? São proteínas que ajudam a combater antígenos, ajudam a combater agentes infecciosos, ajudam a combater até mesmo algumas substâncias tóxicas que podem ter entrado no seu sistema. Por exemplo, um veneno de cobra, um veneno de escorpião, tá? Um veneno de aranha. Então, essas substâncias, assim como os agentes patogênicos, tipo vírus, bactérias, fungos, protozoários, podem ser combatidos, então, também através de proteínas. Existem células no processo que fazem também a defesa do organismo, e quando eu somo essas células com essas minhas proteínas, que nós chamamos de anticorpos, eu, então, estou diante de uma coisinha que nós chamamos de sistema imune, tá? Então, nosso sistema imune, ele é parte proteico, parte celular, beleza? E também, por fim aqui, mas não menos importante, aliás, muito pelo contrário, vocês vão ver que eu vou pegar bastante no pé com isso aqui, função enzimática, tá? Para quem não sabe o que é uma enzima ela é um catalisador orgânico. Ela permite, né, ela favorece a ocorrência de reações metabólicas, ou seja, elas favorecem a ocorrência de anabolismos e favorecem também a ocorrência de catabolismos, ou de reações de quebra e reações de síntese ou produção. Tranquilo? Então, as proteínas participam em processos metabólicos o tempo inteiro. Então, quase todas as reações químicas do nosso metabolismo dependem da presença de enzimas. Então, está aí uma função extremamente importante, né, das proteínas. Então, eu gosto muito de pensar nessas duas aqui, tá? Embora, né, função hormonal também seja extremamente importante. Na verdade, não tem como falar de uma mais importante que a outra, né? Todas as funções da proteína são extremamente importantes, mas eu gosto de destacar essas três aqui de baixo porque para mim são as mais legais. Não é porque são mais importantes, não é porque eu acho que elas são mais legaisinhas mesmo. Sussa! Então saca só. Para a gente entender uma proteína, para a gente entender como é que é uma proteína, é interessante que a gente entenda primeiro o que é um aminoácido, tá? Olha só o nome dessa substância, aminoácido. Olha para esse desenhozinho de cá. Nossa, que seta horrorosa. Mas olha para esse desenhozinho aqui do lado direito aqui. Tem uma molécula representada aí, né, cara? Os carbonos são as bolinhas cinzas, os oxigênios as vermelhinhas, os hidrogênios as azuis, o nitrogênio é a bolotinha roxa. E perceba que eu tenho um quadradinho aqui em branco com a letrinha R, que significa radical, tá? Presta atenção no seguinte, por que existe esse nome aminoácido? Porque todo aminoácido vai ter o seguinte, um agrupamento amina, que se caracteriza por esse nitrogênio ligado a dois hidrogênios, tá? Vou ter também um grupamento ácido carboxílico ou grupamento carboxílico, que vai se caracterizar por um carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e ligando-se a um OH, esse grupamento OH é o que nós chamamos de hidroxila, tá? Então, todo aminoácido vai ter um grupamento amina, um grupamento carboxílico ou ácido carboxílico, um carbono central, e esse carbono central vai estar ligado ao grupo amina, ao grupo ácido carboxílico, a um hidrogênio, sempre, tá? E a um radical. Esse radical aqui é extremamente importante, tá? Vamos dar uma sacada nos detalhezinhos que eu chamei a atenção para vocês aqui. Então, os aminoácidos são os monômeros das proteínas, né? Esses caras aqui são os tijolinhos de construção que eu vou juntando um no outro até formar uma proteína. Possui esses grupamentos químicos que eu te falei, né? Um grupamento amino e um grupamento, perdão, grupamento amina e um grupamento carboxílico ou ácido carboxílico, tá? Tanto faz qual o nome que vocês vão utilizar. E aqui que fica legal, cara, porque olha só, existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, cara. Então não existe só um tipo de aminoácido. Vocês lembram que quando a gente estava falando de nucleotídeo, pensando em DNA, por exemplo, eu tinha 4 tipos de nucleotídeos diferentes, né? Eu tinha nucleotídeo com adenina, com citosina, com timina e com guanina. Para o RNA eu também tinha 4, né? Embora alguns se repitam com o DNA. Adenina, citosina, uracila e guanina. Aqui, galera, a plasticidade ou o número de tipos de monômeros diferentes é maior
não são apenas 4, são 20. Então, é um número de monômeros 20 vezes maior em relação a seus tipos, tá? Ou seja, cara, existem 20 tipos diferentes de radical. Quando eu vario o radical de um aminoácido para o outro, eu estou diante, então, de aminoácidos diferentes. E isso aqui é muito legal, isso aqui é muito importante, porque é o seguinte, cara, quanto maior a diversidade de aminoácidos que eu tiver, maior vai ser o grau, né? Maior é o grau de tipos diferentes, ou maior é o grau de variabilidade que eu tenho dentro das proteínas, tá? Daqui a pouco vai ficar ainda mais claro para vocês em relação a essa variação, mas quanto maior for a variabilidade de aminoácidos, né, ou de peças bases para a construção de uma proteína, maior também vão ser a diversidade de proteínas. Tá? Isso é o que permite com que a gente tenha um número gigantesco de tipos diferentes de proteínas. Sussa! Então, sempre bom lembrar que cada aminoácido varia de acordo com seu radical R. Esse radical, então, varia de um tipo de aminoácido para o outro. Beleza? Olha só, esses 20 aminoácidos aí, a gente agrupa esses caras em dois timezinhos aí distintos, tá? Eu não quero que vocês decorem a escalação do time, ou seja, não quero que vocês saibam o nome do aminoácido, tá? Que está presente em cada um desses times aí. Mas eu quero que você entenda o seguinte, eu tenho o grupinho aí, ou o time dos aminoácidos essenciais, e eu tenho o grupinho aí dos aminoácidos naturais. Qual que é a diferença entre um e outro? Os aminoácidos essenciais são aminoácidos que você precisa obter via alimentação, beleza? Então, cara, esses aminoácidos essenciais você tem que obter ingerindo algum alimento que possua esses aminoácidos, beleza? Então é importante que você consuma alimento. Sempre bom lembrar o seguinte, né? Tudo que a gente come, estou falando de comida, né? Não beber água, mas tudo que a gente come tem uma natureza orgânica, né? Então vai ter proteína, porque todo ser vivo tem proteína. Isso é uma constante, né? Todos os seres vivos têm proteína. Então tudo que vocês comem acabam tendo aminoácidos, tá? Mas existe um pequeno problema, né? Quanto mais diversa for a alimentação, mais provável de você conseguir ingerir todos esses aminoácidos essenciais aí em quantidades corretas, né? Que você vai estar pegando proteínas de diferentes naturezas aí. Agora, existe um grupinho que nós chamamos de aminoácidos naturais. Esses caras aqui, vocês estão safos, tá? Por que vocês estão tranquilos aqui em relação a esses caras? Porque os aminoácidos naturais são produzidos dentro do nosso próprio organismo. Então, a gente mesmo produz esses caras, tá? O grupo dos naturais é menor do que o grupo dos essenciais, né? Então existe um número maior de aminoácidos que a gente tem que consumir em relação àqueles aminoácidos que nós mesmos produzimos. Entretanto, existe sim realmente alguns aminoácidos que a gente não precisa de obter via alimentação. Tranquilo? Bom, essa aqui é a nossa primeira parte, tá? Sobre aminoácidos. Eu vou comentar mais algumas coisinhas aí para vocês daqui um pouquinho, mas o que eu quero que vocês entendam é que é justamente isso, né? A estrutura de um aminoácido e como que esses caras se variam, né, através do grupo I do radical e ter essa noção de que existem alguns aminoácidos que são essenciais e outros são naturais. Aí a nossa segunda parte sobre os aminoácidos é o seguinte, como é que esses caras se ligam para formar as proteínas, né? Como que eu faço para ligar um aminoácido no outro? Que é o que a gente vai falar aqui agora. Saca só. Bom, o que está mostrando nesse desenho aí, na verdade, é como que um aminoácido interage ou se liga com o outro, tá? Essa ligação entre os aminoácidos nós chamamos de ligação peptídica, tá? E ela vai acontecer da seguinte forma. Ela vai acontecer com a participação do ácido carboxílico e da amina. Beleza? Só que vai ser um ácido carboxílico ou um grupo carboxílico de um aminoácido. Então perceba que aqui eu tenho R1, né, representando que esse aqui seria o aminoácido 1, por exemplo. E eu vou ter o grupamento amina do outro aminoácido, o aminoácido de número 2 aqui, que está representado aqui pelo radical 2, né, o R2. Aí o que acontece, galera? Essas corzinhas aí, vermelho e azul, elas te ajudam a entender mais ou menos quais partes dessas moléculas se interagem. O que acontece é o seguinte,
Deixa eu pegar uma canetinha de outra cor aqui. Pode ser essa roxinha aqui, que ela tá fofa. O grupamento carboxílico ou ácido carboxílico de um aminoácido vai acabar perdendo uma hidroxila, né? Um OH. Em contrapartida, o grupo aqui, a amina do outro aminoácido, que vai fazer essa ligação peptídica, vai acabar perdendo um hidrogênio, beleza? Lembre-se que esse nitrogênio aqui da amina, ele está assim, ó, ele está ligado ao carbono, né? Aqui, esse carbono central aqui, é esse brother aqui de cá, e ele está ligado a outros dois hidrogênios. O que vai acontecer é o seguinte, esse grupamento amina vai perder um desses hidrogênios aqui, ó. O que acontece? O nitrogênio vai ficar com uma ligação faltante aqui, ele vai precisar de mais uma ligação covalente para estabelecer sua estabilidade. Enfim, deu para entender, né? Algo semelhante acontece com este carbono aqui do ácido carboxílico, né? Ele vai perder esse grupamento hidroxila, essa hidroxila, né, esse OH vai se desligar desse carbono e ele vai ficar com uma ligação aqui manca. Ele precisaria de fazer mais uma ligação covalente também para que ele possa estabelecer sua estabilidade. Eu não consigo falar diferente disso agora mais, não. Então, saca só, cara. Carboxila, ácido carboxílico, perdeu o OH, a amina perdeu um hidrogênio, cada um ficou aí com uma ligação manca, né? Esse carbono ficou querendo ligar com alguém, esse hidrogênio aqui também. O que eles fazem? Uai, cara, eu estou querendo fazer uma ligação e você também, bora estabelecer uma ligação aqui? Simbora! Aí este carbono do ácido carboxílico de um aminoácido se liga com o nitrogênio da amina do outro aminoácido. Olha que maravilhoso. E assim que um aminoácido se liga no outro, tá? Através dessas desligações, que nós chamamos de ligações peptídicas. Peptídicas. Pausa. Dá uma pensadinha aqui comigo. Isso aí é ligação existente entre um aminoácido e outro, é o que nós chamamos de ligação peptídica, né? As proteínas, curiosamente, também podem receber o nome de polipeptídeos, né? São vários aminoácidos ligados a vários, na verdade é uma sequência gigante, né, de vários aminoácidos. Consequentemente, eu vou ter várias ligações peptídicas entre estes aminoácidos. Show, meninos! Então a gente vai encerrar esse primeiro módulo aqui, conforme combinado, tá? Façam os exercícios aí e depois você retorne para o módulo 2, beleza? Beijo! Então, olha só.